Meu nome é Keanu Stemme, tenho 17 anos. Há 3 meses, fui eletrocutado por uma linha de energia durante protestos em Teherã. Eu não era um garoto religioso. Detestava ir à mesquita. Achava que meus pais eram tolos por rezarem 5 vezes ao dia, enquanto nosso governo só piorava. Passava meu tempo jogando videogame, sonhando em fugir do Irã. Estava sempre com raiva, raiva de Deus, raiva do mundo, raiva de ter nascido em um lugar onde jovens da minha idade são alvejados por quererem liberdade. No dia em que morri, estava voltando da escola quando vi a multidão se reunindo. Mais protestos, mais pessoas gritando por mudanças que nunca viriam. Estava tão cansado de tudo, mas então vi uma garota da minha turma sendo empurrada pela polícia e algo dentro de mim se quebrou. Peguei uma barra de metal para ajudá-la, sem saber que a linha de energia acima havia caído durante o caos. A eletricidade me atingiu como uma bomba explodindo dentro do meu peito. Mas em vez de escuridão, me vi em pé no que parecia ser a antiga casa da minha avó. Aquela que foi destruída por um terremoto quando eu era pequeno. Tudo estava exatamente como eu me lembrava, mas mais brilhante, mais real que o real. E sentado à mesa da cozinha estava um homem que eu nunca tinha visto antes, mas que de alguma forma conhecia imediatamente. Ele não estava brilhando como nos filmes, parecia normal, talvez 30 anos, do Oriente Médio como eu, vestindo roupas simples, mas seus olhos tinham tanta tristeza e amor ao mesmo tempo, que comecei a chorar antes mesmo de ele falar. "Sente-se, Kim." Ele disse em perfeito farce. "Sente-se!" Eu sabia que era Jesus, embora isso não fizesse sentido. Sou de uma família muçulmana, não acreditamos que Jesus é Deus, mas sentado ali, senti como se estivesse conhecendo meu irmão mais velho. Alguém que entendia todos os pensamentos raivosos que eu já tive. "Você está bravo comigo?" Ele disse, e não era uma pergunta. "Sim, estou." As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. "Onde você estava quando meu amigo foi baleado? Onde você estava quando meu pai perdeu o emprego por se manifestar? Onde você estava quando aquele terremoto matou minha avó?" Ele assentiu como se estivesse esperando que eu perguntasse. "Eu estava lá na dor, na perda, na raiva. Eu estava lá, isso não é uma resposta." Eu disse, minha voz quebrando. "Não, ele concordou. Não, ele concordou. Não é, mas é a verdade. Então tudo ao nosso redor mudou." Não estávamos mais na casa da minha avó. Nem estávamos flutuando acima da terra, mas não como o Superman ou algo estúpido assim. Era como assistir através dos olhos de Deus. "Quero te mostrar algo", ele disse, "mas vai doer." O que vi a seguir ainda me dá pesadelos. Vi líderes mundiais sentados em salas tomando decisões sobre guerra como se estivessem jogando xadrez. Mas acima de cada sala eu podia ver essas coisas escuras, não exatamente humanas, não exatamente animais, sussurrando em seus ouvidos, alimentando-os com pensamentos de orgulho, vingança e poder. "Esses são demônios", Jesus disse simplesmente. "E eles são muito bons no que fazem." Vi uma dessas criaturas sussurrar para um homem de terno. Alguém importante, embora eu não pudesse dizer de onde. O homem assentiu e assinou um papel. O demônio sorriu. E eu me senti mal. "O que ele acabou de fazer?" perguntei. "Ele autorizou o primeiro ataque", Jesus disse. "Nuclear." A visão mudou, e vi mísseis voando. Não de uma forma cinematográfica, mas real, aterrorizante. Vi cidades que reconheci. Teherã, Tel Aviv, um lugar que parecia Nova York. Vi o momento em que as bombas atingiram. Vi crianças sendo vaporizadas instantaneamente. Vi mães segurando bebês, ambos se transformando em cinzas em segundos. Vomitei. Ali, flutuando no espaço. Vomitei. "Faça parar." Implorei. "Não posso", ele disse. E pela primeira vez ele parecia zangado, não comigo, mas com o que estávamos assistindo. Isso é o que o livre-arbítrio parece quando as pessoas escolhem o medo em vez do amor. "Mas seu Deus, você pode parar isso?" "Posso, mas não vou. A menos que as pessoas me peçam." Foi quando entendi algo que mudou tudo. Deus não era um ditador forçando sua vontade na terra. Ele era como um pai assistindo seus filhos tomarem decisões terríveis, querendo ajudar, mas esperando ser convidado. Eu sussurrei.
Na primeira troca, 14 milhões. No ano que se segue, 200 mil. Depois disso, ele fez uma pausa. Depois disso, não importa. A civilização acaba. Eu estava chorando tanto que não conseguia respirar. Quando em breve, a menos que algo mude, a menos que as pessoas acordem e comecem a orar juntas, em vez de lutar umas contra as outras, a visão mudou novamente. E agora eu estava assistindo reuniões de oração, mas não as normais. Vi cristãos, muçulmanos e judeus clamando a Deus juntos. Vi os demônios que assistia antes literalmente fugindo desses encontros. Vi os sussurros sombrios ficando mais silenciosos à medida que as orações ficavam mais altas. A oração não é apenas falar comigo, Jesus explicou. É uma guerra espiritual. Toda vez que alguém ora com fé verdadeira, a escuridão perde terreno. Mas ninguém acredita nisso mais, eu disse. Esse é o problema. Eles acham que a política os salvará. Eles acham que a política os salvará. Eles acham que a força militar os protegerá. Eles acham que o dinheiro comprará segurança. Mas nada disso funciona contra inimigos espirituais. Ele me mostrou mais. Vi como cada ato de perdão enviava luz para lugares escuros. Vi como cada momento de amor genuíno entre pessoas de diferentes religiões confundia e enfraquecia os demônios. Vi como o jejum, o verdadeiro jejum, não apenas abrir mão de comida, mas abrir mão do egoísmo, criava um poder que poderia literalmente mudar o curso das nações. Por que você está me mostrando isso? Perguntei. Eu sou ninguém. Sou apenas um garoto que odeia ir à mesquita. Jesus sorriu pela primeira vez desde que o conheci. É exatamente por isso. Adultos esperam ouvir de outros adultos. Pessoas religiosas esperam ouvir de outras pessoas religiosas. Mas eu sempre usei os inesperados. O que devo fazer? Conte a eles o que você viu. Todos eles. Muçulmanos, cristãos, judeus, todos. Diga a eles que o céu se importa mais com seus corações do que com seus rótulos. Diga a eles que orar juntos é mais poderoso do que lutar separados. Senti-me sendo puxado para longe dele, e o pânico me atingiu como uma onda. Eu não quero voltar. É muito difícil lá embaixo. Eu sei, ele disse, e sua voz era tão gentil que partiu meu coração. Mas se você não voltar, quem os avisará? E se não acreditarem em mim? Alguns não acreditarão, mas outros acreditarão. E isso pode ser suficiente. A última coisa que me lembro dele dizendo foi: diga a eles que eu os amo, mesmo quando não conseguem sentir, mesmo quando duvidam, mesmo quando estão com raiva de mim como você estava. Eu os amo. Então eu estava de volta ao meu corpo gritando. O médico disse que era impossível. 31 minutos sem batimentos cardíacos, sem atividade cerebral. Eles disseram que eu deveria estar com morte cerebral, ou pelo menos ter danos sérios. Em vez disso, acordei perfeitamente bem, exceto pelas memórias do que vi. Meus pais acharam que eu tinha perdido a cabeça quando comecei a falar sobre Jesus. Meu irmã disse que eu estava tendo alucinações por causa do trauma. Meus amigos achavam que eu estava inventando para chamar a atenção. Mas eu sabia que o que vi era real porque tudo começou a mudar ao meu redor. Comecei a ter sonhos sobre coisas específicas. Qual líder tomaria qual decisão? Qual país ameaçaria qual outro país? E então eu assistia ao noticiário e via exatamente o que sonhei acontecendo. Era aterrorizante e incrível, ao mesmo tempo. Comecei a entrar em contato com crianças cristãs e judias online, contando a elas o que Jesus me mostrou. Alguns me bloquearam, outros começaram a orar. Lentamente, grupos começaram a se formar. Não para converter uns aos outros, mas para orar juntos pela paz. A parte estranha é que minha própria fé ficou mais forte também. Lendo o Alcorão agora, vejo Jesus em toda parte. Minhas orações parecem diferentes. Quando jejuo, posso sentir coisas espirituais acontecendo que nunca notei antes. Tenho documentado tudo o que vi naquela visão. As localizações específicas, o tempo, as pessoas envolvidas, e estou assistindo tudo começar a se desenrolar exatamente como me foi mostrado. 3 semanas atrás, tive outro sonho. O mesmo homem que autorizou o primeiro ataque na minha visão tomou a mesma decisão na vida real.
Acordei gritando e imediatamente comecei a postar em todos os lugares que pude, implorando para as pessoas orarem. 2 dias depois, algo mudou sua mente. Ele retirou a autorização. A pessoa que o entrevistou mais tarde disse que ele não conseguia explicar por que teve uma mudança repentina de coração. Foi quando eu soube com certeza: a oração funciona. Não apenas o tipo em que você pede coisas, mas o tipo em que você literalmente luta contra a escuridão, tentando destruir nosso mundo. Ainda estou com raiva às vezes, ainda odeio ver injustiça. Mas agora sei que a raiva pode ser combustível para a oração, em vez de combustível para a oração, em vez de combustível para o ódio. A troca nuclear que vi não precisa acontecer. A linha do tempo pode ser alterada, mas vai exigir pessoas de todas as fés trabalhando juntas, em vez de umas contra as outras. Eu sei o quão louco isso soa. Um adolescente muçulmano afirmando que Jesus falou com ele sobre guerra nuclear. Mas também sei que tempos loucos exigem mensageiros loucos. Todas as noites antes de dormir, oro pelos líderes que vi na minha visão. Oro para que seus corações sejam amolecidos. Oro para que os demônios sussurrando para eles sejam silenciados. E peço a Deus que levante outras pessoas, cristãos, muçulmanos, judeus, todos para se juntarem a mim. Porque o que vi chegando é terrível demais para uma única pessoa parar. Mas juntos, com a ajuda de Deus, talvez possamos mudar o futuro. Não estou pedindo para você acreditar em mim. Estou pedindo para você orar comigo. Para meu Deus, o seu Deus. Mas para o único Deus, que nos ama o suficiente para enviar avisos através de um garoto qualquer de Tera. O tempo está se esgotando, mas ainda não acabou. E isso tem que ser suficiente.